Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso curso do módulo exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos então aqui na nossa 13ª aula, então falando sobre o capítulo 2 no versículo 16, certo? Aqui no versículo 16, já para você poder ter uma ideia de onde nós estamos, o que nós estamos falando aqui, na verdade, né? Eu gosto de dar um pequeno retorno sobre onde nós estávamos no princípio. Sempre gosto de voltar aqui para ninguém ficar perdido. Então, nos versículos capítulo 1, aqui nessa nossa primeira parte, um prefácio concernente à palavra da vida. João coloca aqueles pontos lá com relação no princípio, né? Aquilo que nós palpamos, que nós vimos, né, e contemplamos, e tudo isso ele está falando ali sobre o Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala sobre aqueles que afirmam, né, que conhecem a Deus, e ele mostra isso. Se você diz que conhece a Deus, você testa isso pelas suas atitudes com relação ao pecado. Se essa pessoa não tem atitudes corretas com relação ao pecado, então essa pessoa, infelizmente, ela não, digamos assim, aquilo que ela afirma ser em termos de conhecimento de Deus não procede, certo? Logo depois ele traz para a gente, aqui no capítulo 2 já, versículos 13 a 11, ele diz, olha, aqueles que dizem que conhecem a Deus, agora ele precisa testar isso com relação à obediência. É interessante porque a relação com o pecado e a relação com a obediência são bem próximas, mas ainda há uma diferença aí. Parece que com relação ao pecado é em termos mais negativos, ou seja, o que eu não devo fazer. E a obediência diz mais respeito àquilo que eu devo fazer, certo? Muito bem. Depois disso, ele fala, né? Ele traz para a gente, do 12 ao 14, foi a nossa última sessão, tratamos o encorajamento para que eles tenham como eu falei, né? Um encorajamento relacionado aos seus níveis de maturidade, certo? Então, os jovens precisam de um direcionamento com relação a isso, os mais velhos precisam também de um direcionamento em relação a isso, tá? E agora estamos aqui com relação aos 2:15 ao 17, com os alertas contra o amor do mundo. Então agora ele faz advertências, ele encoraja aqueles irmãos e agora ele traz advertências sobre o amor do mundo. O que eles têm que fazer em relação a esse amor do mundo, qual deve ser a relação deles, né? Eu estou tentando achar uma palavra melhor, mas qual que deve ser a ideia é mostrar, né, qual que deve ser a reação deles diante do mundo, e não uma reação de amor, enfim. Então, colocando esse ponto aí, vamos voltar aqui à nossa aula 13, em que ele diz, né, ele começa hoti pantot ento cosmo, lembrando aqui que ele está trazendo aqui para a gente, né, porque tudo que há no mundo, as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não está no Pai, né, mas está no mundo, né. A ideia é mais ou menos essa para se mostrar, certo? Também gosto de mencionar essa parte aqui para que você não fique perdido, certo? Então é essa a ideia aqui, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede, né? Não vem do Pai, mas vem do mundo, procede do mundo. Essa é a ideia aí que ele está mostrando, tá? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas isso é o versículo 17, a gente vai falar dele depois. Vamos voltar aqui para o versículo 16. Aqui nós temos o nosso hoti, certo? Hoti. É interessante a gente notar sobre esse hoti, é que eu tenho sempre chamado a atenção que ele é uma palavra muito importante, porque ele é uma palavra, o hoti é uma palavra que diz respeito a ideia de porquê, né, de explicação. Então, se ele está explicando, a gente precisa ter uma clareza sobre isso. Que explicação é essa? Bom, é uma explicação daquilo que se liga entre o que vem antes e o que vem depois. Talvez por isso, né, ele é chamado então de uma
conjunção, que a ideia é justamente juntar. Hot e Hina, sempre lembre disso. Hot, porque, explicação, e Hina, para que, a fim de que, juntamente com a ideia de propósito, certo? Muito bem. Hot, por quê? E aí, por que o quê? O que ele falou? Antes, você deve lembrar aí, que antes ele falou sobre o amor antes ele falou, eu não me confundi aqui com vocês, antes ele diz, né, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a gente falou, por que essa pessoa não pode amar o mundo nem as coisas que há no mundo, e se ela amar o mundo, o amor do Pai não está nele? Porque é uma ideia de a ideia é uma ideia de que não tem espaço. Se você ama o mundo, você não tem espaço para amar a Deus. O amor do Pai, o amor em direção ao Pai. Lembra que a gente falou do genitivo, objetivo e tudo isso. Enfim, o amor do Pai, o amor pelo Pai não está nele, não tem espaço, já que ele ama o mundo, ele não pode amar a Deus ao mesmo tempo, certo? Então, é essa a ideia aí que ele está mostrando, certo? Então, por quê? Por que não tem espaço? Por que não dá para ele amar o mundo? Por que o amor do Pai não está nele? Por que ele não pode amar a Deus se ele ama o mundo? Então é por isso que ele está explicando. Por quê? Por quê? Qual é a razão? E a razão está aqui, ó, pan, certo? Pan. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu fizer essa pergunta para você sobre qual é, por exemplo, os jogos relacionados a esportes olímpicos e tudo isso, tá? Que reúnem todas as Américas. Então é um evento que acontece e reúne todas, olha aí, né? Fica ligado, todas as Américas. A América do Sul, a América Central e a América do Norte. E aí, qual é esse evento? Você deve pensar, né? São os Jogos Pan-Americanos, certo? Jogos Pan-Americanos, ou seja, jogos que envolvem todas as Américas. Agora uma outra pergunta para ficar ainda mais clara a ilustração. Qual é a filosofia / religião que diz que tudo é Deus, que a natureza é Deus, que o ecossistema é Deus, que a árvore é Deus, que o peixinho é Deus, que o cachorro que passa é Deus e que a barata é Deus? Qual é a religião / filosofia / heresia, né? Ela que diz isso, você deve lembrar aí, é o panteísmo. Ela diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Panteísmo. Então, com essas duas palavras aí, né? Panteísmo e a palavra jogos pan-americanos, acho que é junto, né? Pan-americanos. Com essas duas palavras, a gente pode perceber que esse prefixo pan tem a ideia de todo, certo? Então, quando ele diz aqui todo, esse pan não tem a ver com tudo, certo? Tudo, sempre lembra disso, tá? Então, por que tudo? Tudo, e aí a gente tem o tó aqui. O problema com esse tó, pessoal, é que esse tó, ele está sozinho, certo? O tó, ele está sozinho. Como assim, né? O tó, né? Parece o nome de um cachorro. O Totó está sozinho. Desculpa aí pelo trocadilho, né? Mas vamos adiante. Quando a gente tem aqui o nosso amigo Tó aqui, que está sozinho, por que eu digo que ele está sozinho? Deixa eu me chamar isso aqui mais para cá, para não confundir você, tá? Tó. Quando a gente tem um artigo, lembra que o tó é um artigo, certo? Ele é um artigo neutro. O problema com esse artigo é que normalmente quando a gente fala de artigo, a gente encontra o artigo assim, ó, junto com um substantivo. Ho-theos, que significa Deus. Ho-anthropos,
Anthropos, que significa homem. E aí a gente tem o to sozinho, certo? Sem um substantivo. Cadê o substantivo? Não tem. Por que ele se transforma então? O que isso quer dizer? Esse to, como ele é neutro, lembra que o neutro tem a ver com quando ele aparece sozinho, é como se ele tivesse uma inferência com a ideia de aquilo que, ou tudo aquilo que, porque ele está ligado com o to, certo? Então, com essa ligação aqui, a ideia é tudo aquilo, certo? Tudo aquilo, ou seja, todas aquelas coisas. Absurdo, quer dizer que então se tem um só sozinho, ele vai significar aquilo. Aquela coisa, a coisa, geralmente essa é a ideia, certo? Mas como ele está ligado com o pan, aí ele fica tudo aquilo, tá? Então vamos lá. Porque tudo aquilo. Então já vou traduzindo aqui para você saber. Porque tudo aquilo, certo? Tudo aquilo. Por que tudo aquilo? E aí a gente tem entocosmo, certo? Você vai lembrar que o ele está ligado aqui com um artigo, certo? Entocosmo. Só que aí é tudo aquilo e aí logo depois a gente tem entocosmo. Então, por que tudo aquilo? Eu vou colocar já aqui, ó. E aqui do lado to. Aí você deve prestar atenção. Ento. Se ele tem ento, você deve lembrar. No grego, a gente traduz aqui com mas ômega com o iota subscrito. Você deve lembrar que é um dativo, certo? Geralmente o dativo mostra um iota, seja lá onde ele pode aparecer subscrito, ele pode aparecer um pouco mais adiante, mas enfim, ento. Então, em o. Mas aí você deve lembrar que em o, no português, quando você junta essas duas preposições, aliás, a preposição em mais o o, ela fica no. Ok? Então, espero que você tenha entendido aí. Em, to, o. Então, em o, no. Cosmo. Aí você lembra cosmo, cosmos, vem da origem a palavra cosmologia, cosmogonia, sei lá o que. Cosmovisão, então a ideia de mundo, certo? Então, por que tudo aquilo no mundo? E aí você pode me perguntar, professor, tudo aquilo no mundo, como assim? Tem alguma coisa faltando aí? A minha resposta é, realmente tem. Porque tudo aquilo no mundo, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e tal, soberba da vida, tudo isso que ele está mostrando aqui pra gente, ele tem, a partir disso, é como se ele dissesse, olha, é tudo aquilo que há no mundo, certo? Ou tudo aquilo no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ou seja, se eu colocasse só porque tudo aquilo no mundo, já faria sentido. Mas lembra que no português nós precisamos de mais, vamos dizer assim, a gente às vezes insere algumas palavras para tornar aquilo um pouco mais, com um pouco mais de estilo. A gente emprega, certo? Mais estilo para aquilo que a gente está colocando, certo? Então, porque tudo aquilo, é por isso que o português aplica aqui a ideia do que há. Tudo aquilo que há no mundo, certo? Mas como eu quero ser seu amigo e lhe ajudar, eu vou colocar isso aqui em colchetes. Por que eu estou colocando em colchetes? Para que você entenda que isso aí é uma inferência. Certo? É uma inferência. Não necessariamente está no texto. Você não vai achar a expressão que há no grego. Ela é algo que nós estamos inserindo aqui, inferindo, na verdade, a partir do contexto, certo? Muito bem. Então, porque tudo aquilo que há no mundo, nós já traduzimos isso aqui. A reepifemia.
aqui a palavra epithemia também é uma palavra bem significativa, certo? Por quê? Porque a palavra epithemia, ela aparece no grego do Novo Testamento, certo? Eu gosto de chamar a atenção para o grego do Novo Testamento. A gente poderia fazer uma busca aqui do grego do Novo Testamento e da Septuaginta, mas a Septuaginta não é um texto sagrado, né? Então eu prefiro usá-la para outras observações, certo? Então eu prefiro às vezes ficar somente aqui no Novo Testamento, para a gente, enfim, o nosso foco aqui é o Novo Testamento. Então, reepithemia, é interessante essa palavra, porque ela é uma palavra que diz respeito à ideia de sentimento, certo? Mas é um sentimento desenfreado, uma vontade desenfreada. Contudo, algumas vezes ela significa também desejo, certo? Desejo no mau e no bom sentido. Por exemplo, aqui, quando a gente tem Mateus 4,19, mas os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Deixa eu ler aqui esse texto. E aí quando a gente tem aqui as demais ambições, certo? Deixa eu pegar aqui. Quando a gente tem as demais ambições, a palavra ambições, eu estava achando aqui a palavra exatamente traduzida por epithemia, as demais ambições, as vontades desse mundo, elas sufocam, certo? A semente ela fica infrutífera, então essa ambição é algo negativo. Só que quando a gente tem aqui na atualizada capítulo 22 e 15, versículo 15 de Lucas, Jesus diz assim, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então quando ele diz desejado ansiosamente, adivinha aí a palavra que ele usa? Epithemia. Então Jesus desejou algo com epithemia, foi essa palavra utilizada para ele. Então não é necessariamente uma palavra ruim, às vezes é uma palavra boa. E até uma curiosidade aqui, no capítulo 22, versículo 15, ele diz epithemia epithemesa, ou seja, é como se ele dissesse, ele ansiou ansiosamente, ou ele desejou desejosamente. Quase uma redundância mesmo, né? Ele usa duas palavras aí da mesma raiz para falar o desejo de fato de Jesus com relação a isso. Então esse desejo ansiosamente. E no caso aqui em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha que interessante, eles crucificaram as suas paixões, a carne com suas paixões e concupiscências. E a palavra concupiscências aí é epithemias no plural, certo? Então você vai vendo que é uma palavra interessante. Eu acho que eu falei aqui, ela aparece 38 vezes, certo? No Novo Testamento. É uma palavra interessante para desejo, vontade, anseio. E nesse caso aqui, obviamente, é um contexto negativo, certo? Um contexto ruim. A concupiscência tes sarkos, a concupiscência, lembrando que a palavra sarkos é a palavra no genitivo para sarx, certo? E a palavra sarx é a palavra para carne, certo? Então a concupiscência tes sarkos, a concupiscência da carne, ok? Então vamos lá então, né? Porque tudo aquilo que há no mundo. A questão é o que há no mundo. Então logo depois vem a explicação, certo? O que vem depois é explicação. Como assim? Tudo aquilo que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência da carne. Então vamos lá. A concupiscência tes sarkos, né? A palavra aqui tes sarkos, então a concupiscência da carne, vírgula, ou não, né? Não vou botar vírgula porque isso aí já é do português.
E aí a gente tem logo depois o nosso kai, certo? Kai. Lembra que o kai, ele tem o significado de kai de i, certo? E também às vezes a ideia de também. Então, tanto é i quanto também. Sendo assim, i. E logo depois a gente tem reepithemia de novo. Certo? Reepithemia de novo, ou seja, novamente a mesma palavra. E a concupiscência, essa é a ideia, certo? E a concupiscência do quê? A concupiscência, e aí a gente tem ton ophthalmon. Ton ophthalmon. A palavra ophthalmon, ela vem da palavra ophthalmos, certo? Ophthalmos. E aí você deve lembrar, né? Se eu ler essa palavra aqui, ophthalmos, da seguinte forma, né? Oftalmos, oftalmologia, oftalmologista. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Oftalmo. A ideia de oftalmo tem a ver com olhos, certo? Olhos. Sendo assim, oftalmologista tem a ver com a ideia de alguém que cuida dos olhos. Então, se oftalmologista é alguém que cuida dos olhos, é o médico que cuida dos olhos, e a oftalmologia é a ciência aí que cuida dos olhos, digamos assim, né? Que estuda os olhos. Então, oftalmos deve ser, então, né? Olho, certo? Olho. Então, sendo assim, a gente tem a concupiscência, só que aí você deve lembrar de um outro ponto, tá? No grego, existem algumas coisas que não se repetem, realmente. A gente tem algumas irregularidades no grego. Porém, a gente também tem algumas regularidades. E uma delas é exatamente ton ophthalmon, ou seja, a ideia do ômega ni. O ômega ni no grego, ele é bem regular, certo? Então, isso é uma ajuda. Deus nos abençoou, veja dessa forma, certo? Deus nos abençoou com o ômega ni. Como assim, professor? Deus nos abençoou com o ômega ni? É isso mesmo. Por quê? Como o ômega ni, ele é um genitivo plural, certo? Genitivo plural. Deixa eu anotar isso aqui em algum lugar. Ele é um genitivo plural. E lembre que muitas vezes o genitivo ele está relacionado à ideia de posse, certo? Genitivo, lembra disso, genitivo, ideia de posse. Faz essa ligação, genitivo, ideia de posse. Sendo assim, se o genitivo ele tem uma ideia de posse, como é que eu posso entender isso aqui? Então é a concupiscência dos olhos, já que o genitivo é plural, certo? Então, a concupiscência dos olhos, ophthalmon, ton ophthalmon. Lembrando aqui que no grego a gente teria ophthalmos, vou escrever aqui bem rápido, tá? Eita, que a minha letra não está ajudando. Na verdade aqui seria o acusativo. E aqui o dativo. Isso aqui no plural, aliás, no singular, tá? Ophthalmo. E aqui qual seria o genitivo plural?
genitivo plural seria ophthalmon, certo? Ômega ni. E é exatamente o que a gente tem aqui, oftalmon. Sendo assim, a gente tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Na próxima aula a gente vai continuar aqui na tradução para a gente poder concluir esse versículo e saber o que mais diz respeito a aquilo que há no mundo, tudo aquilo que há no mundo, a gente terminar essa explicação aí de João, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe, até a próxima aula.